E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do lançamento de projéteis. Observe a figura ilustrada no quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. O alcance de um projétil, representado no quadro por XA, é 4 vezes sua altura máxima, representada no quadro por YM. E ele permanece no ar durante 2 segundos. Observe o tempo de voo. Item A, em que ângulo ele foi lançado. Item B, qual foi a velocidade inicial. E item C, qual é o alcance. Antes de resolver esse exercício, vamos obter, mais uma vez, de forma geral, as expressões que nos permitem calcular a altura máxima YM, o alcance horizontal XA e o tempo de voo. Eu vou começar calculando a altura máxima YM. Para fazer isso, eu vou projetar esse movimento bidimensional na direção do eixo Y. Conforme já vimos anteriormente, ao fazer isso, obtemos um movimento retilíneo uniformemente variado. Para obter YM com facilidade, eu vou recorrer à equação de Torricelli. Ela nos diz que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais o dobro da aceleração na direção do eixo Y vezes ΔSy. No ponto de altura máxima, a velocidade da partícula na direção do eixo Y se anula. Portanto, obtemos 0 igual V0y ao quadrado. V0y é V0 seno de θ. Elevando ao quadrado, obtemos V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, mais 2 vezes a aceleração na direção do eixo Y, menos g. Observe que o eixo Y está orientado verticalmente para cima, em oposição ao vetor aceleração da gravidade, vezes o ΔS na direção do eixo Y, YM. Muito bem? Esse termo, pela regra de sinal, vai ficar negativo. Jogando para o lado esquerdo, obtemos 2g YM igual a V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Consequentemente, a expressão geral da altura máxima fica dada por V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ sobre 2g. Muito bem. Observe o resultado obtido. A partir de agora, vamos obter a expressão geral do tempo de voo. Mais uma vez, eu vou olhar para o movimento projetado na direção do eixo Y. Eu vou obter o tempo de subida e, a partir daí, vou multiplicar a expressão obtida por 2 para obter o tempo de voo. Dessa forma, a gente chega na expressão geral de maneira mais rápida. Então, vamos lá. Na direção do eixo Y, para determinar o tempo de subida, eu posso recorrer a Vy igual a V0y mais a y vezes o tempo de subida. No ponto de altura máxima, instante dado pelo tempo de subida, a velocidade da partícula na direção do eixo Y se anula. Portanto, Vy é igual a 0. 0 é igual a V0y, V0 vezes o seno do ângulo θ, mais a aceleração na direção do eixo Y, menos g, pelo mesmo motivo, vezes o tempo de subida. Esse termo fica negativo, jogando para o lado esquerdo, ele fica positivo, g vezes o tempo de subida é igual a V0 seno de θ, consequentemente, o tempo de subida fica dado por V0 vezes o seno do ângulo θ sobre g. O tempo de voo corresponde ao dobro do tempo de subida. Logo, vamos obter 2 V0 seno de θ sobre g. Muito bem. Para finalizar, vamos agora obter a expressão geral que nos permite calcular o alcance XA. Agora, eu vou projetar o movimento bidimensional na direção do eixo X. Já fizemos isso anteriormente e vimos que nessa direção o movimento é retilíneo e uniforme. Logo, eu posso recorrer à expressão x igual a x0 mais v0x vezes t. Muito bem. Para x igual a xa, o tempo t é dado pelo tempo de voo. Logo, obtemos xa igual a x0, que é igual a 0. Observe a construção realizada
no início do quadro, mais V0x, que é V0 cosseno de θ, vezes tempo de voo. Muito bem. Bom, sendo assim, o alcance XA fica dado por V0 vezes o cosseno de θ vezes esse termo. Então, nós temos 2 V0 ao quadrado, então eu tenho 2 V0 ao quadrado, seno de θ vezes o cosseno de θ sobre G. Vamos ver se eu não esqueci nenhum termo. Eu tenho V0 com esse V0, V0 ao quadrado. Cosseno vezes 2 seno, perfeito, dividido por G. Nós podemos ainda escrever essa expressão da seguinte forma. V0 ao quadrado que multiplica o dobro de seno de θ vezes cosseno de θ corresponde ao seno de 2θ. Tudo isso dividido por G. A partir de agora, nós podemos resolver o exercício facilmente a partir dos dados fornecidos. Observe que XA corresponde a 4YM. Bom, vamos escrever essa relação. XA eu tenho aqui, então 2 V0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ sobre G, que é o XA, corresponde a 4 vezes a expressão de YM. Então, aqui nós temos 4 vezes V0 ao quadrado vezes o seno elevado ao quadrado de θ sobre 2G. Eu vou escrever o seno ao quadrado de θ da seguinte forma. Seno de θ vezes o seno de θ. Muito bem? 4 dividido por 2 dá 2. Posso simplificar com esse número 2. Simplifico G com G. Simplifico também V0 ao quadrado com V0 ao quadrado. Seno de θ com esse seno de θ. E com isso obtemos a igualdade. Seno de θ igual a cosseno de θ. O ângulo θ está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Essa igualdade ocorre, portanto, para θ igual a 45 graus. Sendo assim, o ângulo de lançamento é igual a 45 graus. Muito bem. O exercício pede na sequência o valor da velocidade inicial. Para obter a velocidade inicial, eu posso recorrer agora à expressão do tempo de voo. O tempo de voo, que se encontra aqui, vale 2 segundos. Então, já vou substituir diretamente. Então, vamos separar os cálculos. Bom, o tempo de voo vale 2 segundos. Isso é igual ao dobro de V0 vezes o seno de 45 graus dividido por G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você efetuar os cálculos, você vai encontrar V0 igual a 13,9, aproximadamente 13,9 metros por segundo. Muito bem. Observe o resultado obtido. E por fim, vamos obter agora o alcance XA. O alcance XA vem direto de sua expressão geral, pois agora eu conheço V0, eu conheço θ, portanto, XA, já substituindo diretamente aqui os valores, XA vai ser igual a V0 elevado ao quadrado. Então, eu tenho 13,9 vezes 13,9 vezes o seno de 2θ. Se θ é 45 graus, o dobro de θ corresponde a 90 graus. E o seno de 90 graus vale 1. Dividido por G, que corresponde a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Efetuando os cálculos, você pode realizar aí para comprovar comigo depois. XA corresponde a aproximadamente
19,6 metros. Muito bem. Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.